Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. Professor, tudo bem? Tudo bem, estamos nós aqui novamente com mais um podcast trazendo assuntos polêmicos, assuntos ligados à educação. Isso. E hoje a gente tem um convidado especial. Isso aí, estamos recebendo René Schobert. Ele é professor, psicólogo, psicanalista, trabalha com crianças no ambiente escolar, tem grande experiência com socioemocional. Moraes, faça as honras da casa do nosso convidado. Eu estava calculando quanto tempo a gente se conhece, Renê. Ele foi procurar nos arquivos dele. Acho que é uns 12, 13, quase 15 anos por aí. Eu queria já há tempo, Renê, ter você aqui no programa. Falar os teus alunos que vão no consultório, né? Fora que... Gente que fez cursinho contigo, já está formada, está no mercado de trabalho e fala verdade. As aulas do professor Moraes. Isso é legal, porque assim, isso mostra a confiança que eu tenho no teu trabalho, para poder indicar alunos na época que vinham lá. E a gente tem alguns alunos, tem um aluno agora que passou até no Ministério Público, é isso? Isso. Que está com ele há muito tempo. Eu falei para ele assim, eu acho que você precisa fazer terapia para o menino lá. Ele falou, você acha? Eu acho, procura esse cara, aí vai lá. Então, o teu trabalho é brilhante, né? Você já deu palestra quando estava na direção do sistema e super, assim, conectado com a educação, com os professores, e eu queria, já há tempo, ter trazido você para cá. Agora calhou, deu certo nossas agendas, e porque eu acho que a gente fala muito de educação, Renê, e eu acho que existem hoje alguns problemas que ainda estão passando meio pelo fato em si. Então, o aluno entra lá, mata não sei quantos na escola, o outro aluno que está violento e fala alguma barbaridade, desafia o professor, e eu acho isso super importante para a gente trazer. Então, eu queria te agradecer, né, o convite, ter aceito, e vamos começar aqui nosso bate-papo. Pois é. Professor, psicólogo, como é que você entrou nessa jornada aí? Bom, primeiro eu tive excelentes professores, eu sempre admirei, né, a profissão do professor, só que, como recentemente o Moraes também falou, né, no podcast, eu não queria virar professor por causa do contexto, né, por causa de várias coisas. Por exemplo? Financeiro, desafios, o alto investimento, se bem que na psicologia também tem, mas com pouco retorno, né? A falta de respeito, né, com a área. E eu vi isso na faculdade. Vi isso na faculdade de psicologia, como muitas vezes o professor era ignorado, né? E sim, eu tive mestres maravilhosos. Se eu hoje sou o psicólogo que sou, foi porque eu tive excelentes professores. Tenho excelentes professores, né? Pessoas dedicadas. Você está na educação, você tem que amar a educação, né? Isso foi uma coisa que eu sempre vi no Paulo, né? No professor Moraes, como orador, como professor, a paixão que ele tem, né? E como ele se conecta com as pessoas. E eu tive isso mais com a psicologia. E investi na psicologia e eu consegui me tornar professor. Você virou professor no final de psicologia, Exato. Trabalhando, dando curso. E por que, dentro da psicologia, por que essa área com o socioemocional, com escolas, com educação? Eu, na verdade, fui para a psiquiatria, eu fui para trabalhar em hospital psiquiátrico. Você sempre me fala, você começou com... Onde? Na clínica psiquiátrica. Certo. Trabalhei, entre outros, lá no Pinel, né, Juqueri, e primeiro com adultos. Né? E foi exatamente numa dessas caminhadas pelo hospital psiquiátrico que precisavam de um psicólogo na área infantil, na ala onde haviam crianças. Naquela época não se falava muito, né, do autismo, né, mas eram crianças autistas. E eu tinha uma questão que eu não passava a idade que eu tinha. Todo mundo olhava para mim e falava, esse cara de moleque, né? Vai trabalhar com criança. E fato, funcionou. Deu certo. Foi por causa disso. Exato, as crianças se identificavam porque eu realmente tinha uma aparência muito jovem e eu estudei a questão da ludoterapia, da brincadeira, fui monitor de acampamento, então tudo juntou, encaixou. As crianças falavam, ele é um de nós. Exato. Ele é um de nós. Mas você sabe que isso na educação é uma coisa que você vai ficando velho. Na universidade, não. Na universidade isso não acontece.
Mas no ensino básico, vamos chamar assim, o professor vai envelhecendo, ele vai se afastando da idade com do público que ele trabalha. Ele perde um pouco, os referenciais dele são outros. E dos alunos, então assim, se o cara é mais novo, ele fala a linguagem do aluno porque os referenciais são mais próximos. Se você pega um cara com 30, 40 anos de diferença, os referenciais se tornam diferentes. Isso no básico. Na universidade funciona diferente isso. Sim. Mas entrando nisso mesmo que você falou, do socioemocional, sim, eu acompanho hoje animes, videogames e tal, exatamente para estar conectado com a linguagem deles. Para continuar sendo um deles. Exato. E para que aquilo que eu fale para eles conecte. Porque senão vai ser um cara mais velho enchendo o saco dele. E não, eu quero falar, trazer One Piece, trazer um personagem que para Minecraft, né, que a gente estava falando, logicamente existem referências mais atuais. Mas assim, a partir do mundo dele, se eu vou até o mundo dele, a gente consegue falar. E aí a gente consegue estabelecer limites, fronteiras, que hoje em dia são difíceis. Né? Agora, se eu quiser estabelecer a fronteira a partir da minha idade para ele, é um tédio, é chato. É mais um adulto enchendo o saco dele. De uma criança. Você falou de uma palavra aí que eu tenho escutado muito, Renê, as pessoas falarem isso, até afirmarem, e pessoal de educação que tem escola, donos de escola que tem muito tempo, diretoras de escola que estão muito tempo. Aumentou o número de autismo? Porque é uma coisa assim, e eu em sala de aula não me lembro de ter visto tantos casos. Ou essas pessoas hoje, há uma inclusão delas na escola, elas não iam para a escola. Ou agora é mais fácil diagnosticar. Ou é mais fácil diagnosticar. O que está acontecendo? As duas coisas. Né? Se a gente pensar, quando eu comecei lá em 2000. Né? Então, em 2000, a gente falava daquele autismo, né, do Dr. Kanner, né, o autismo precoce. Né, que as pessoas falavam, autista é aquele que faz assim e faz assim. Né? Tinha todo um estereótipo. Né, tinha um estereótipo. E conforme a gente foi estudando, isso foi seguindo, né, não só na psiquiatria, na neurologia, a gente teve em 2010 um grande avanço na neurociência, na genética. Né? Foram se percebendo nuances, né? Ou seja, subtipos. E aí foram surgindo novos diagnósticos, não novos diagnósticos, foram se percebendo que não se diagnosticou, que se subdiagnosticou. Né? Então, realmente, hoje, muitos casos que antigamente não eram vistos, hoje estão sendo vistos. Hoje existem instrumentos a mais para ver. Para poder analisar. E a educação também está mais aberta para isso, porque a gente lembra de uma época que na escola não tinha espaço para isso. Mas eu estou um pouco assustado com uma coisa, Renê. Eu concordo plenamente, assim, eu não tenho formação na área para poder debater isso. E eu acho que tudo que você falou com relação à escola é a verdade. Mas eu tenho visto algumas pessoas adultas agora que aparentemente não tinham, falando assim, fui diagnosticado com autismo. Isso Tá acontecendo. Está acontecendo isso? Está acontecendo nos últimos 5 anos. Né? E, inclusive, se fala, né? Autismo tipo 1, tipo 2, tipo 3. E realmente, muitos casos foram subdiagnosticados ou foram diagnosticados com disléxico, como TDAH, né? Déficit de atenção. E, na verdade, não. Havia um espectro aí. Né? Então, Letícia Sabatella, recentemente. Então, eu escutei ela falar. Ela falou que foi diagnosticada... Um autismo leve. Mas, mesmo assim... Né? Quer dizer, concordo com isso que você está falando, realmente teve, mas mesmo assim nós ainda precisamos pesquisar mais para ter ferramentas de diagnóstico mais precisas, porque nós ainda não temos. Né? A gente tem alguns instrumentos de teste, mas falta mais. Entendi. Né? Então, por enquanto ainda, no meu consultório, eu faço muito uma avaliação clínica, né? Eu analiso o discurso do cliente e eu tenho 2 ou 3 instrumentos de avaliação de autismo, mas eles não são precisos. Né? E aí, geralmente, a gente conta com aquele olhar multiprofissional. Né? Então, tem um neurologista acompanhando, tem uma fonoaudióloga, tem uma psicopedagoga. Porque depende do grau de autismo que a criança tem. E aí você dá eu contei já isso numa gravação. Eu estava num colégio em Diadema aqui, e
é muito comum quando você vai no colégio, eles mostram o colégio, apresentam. Eu estava com a filha da mantenedora do colégio, a gente estava andando por lá e tal. Aí nós passamos na porta de uma sala, um menino saiu correndo da sala e abraçou ela. Foi uma cena tão linda, uma coisa até poética. E abraçou. É comum um aluno abraçar, principalmente nessa faixa etária, mas, vamos dizer, 9, 8, é muito comum isso. E ele abraçou e ficou abraçado nela, e ela ficou conversando comigo, uma boa com ele aqui. Aí ele olhou para ela e fez assim, vamos pescar? Aí ela falou, vamos. E isso foi legal. Eu desapareci de cena. Ela pegou o menino, ela vai lá para um canto lá, não tinha vara, não tinha nada, era tudo imaginário. E aí ela senta lá com ele fica falando com ela, aí logo encostou a mãe dela, que era a mantenedora da escola. Ela falou, vamos continuar, professor, que eu vou continuar a visita aí com o senhor. E ela ficou lá. E aí, quando eu estava do outro lado, ela chegou. Ela falou, ele voltou para a sala, a gente pescou, e aí ela me contou todo o caso. Isso eu achei muito legal. Fantástico. Porque, assim, é uma escola aberta, uma escola que recebe com carinho, uma escola que entende o problema do aluno, né? Sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Eu achei aquilo, sabe, assim, foi até um tom poético, assim, porque eu nunca mais esqueci, tinha uma queda, assim, frente à sala de aula, tudo gramado, tal, bonito a área. E os dois sentados lá, ela com uma vara imaginária, o menino com uma vara imaginária, e os dois lá, e ele falava com ela, não sei o que ele falava, estava de longe, estava vendo. Parecia uma pintura, assim, eu pensei, que coisa linda mesmo isso. Mas é legal, lindo, quando eu digo assim, a escola hoje aceita, sabe trabalhar. Ela tá preparada, mas tem muito ainda para ser feito. Falta capacitação? Isso é um caso de capacitação? Sim, esse é um caso muito bonito, onde a pessoa que tem realmente uma sensibilidade, uma capacidade de incluir isso. No cenário da escola, fantástico. Mas o que a gente percebe? Não tem capacitação. Não tem, às vezes não tem. Volta pra sala, menino. Exato. E às vezes é a própria cultura organizacional da escola, que assim, a gente inclui, mas não tem muito espaço para isso, né? Ou ele entra aqui no nosso ritmo, ou a gente vai ter que convidar ele a se retirar da escola. E uma coisa que também vejo, Vinícius, você deve perceber isso, os professores não são capacitados para isso. Principalmente, os mais velhos é pela prática, mas os novos, assim, hoje que começam as universidades, quando você faz pedagogia, principalmente no infantil, no Fundamental 1, você hoje tem nas universidades debates, você tem matérias, você tem disciplinas que vão trabalhar com inclusão dos vários tipos possíveis e tal. Mas, e um detalhe, a transformação foi muito rápida no dia a dia. E alguns professores se sentem muito assustados. Isso eu escuto demais. Quando eu vou dar palestra em escola, o professor fala assim, olha, eu não sou preparado para isso. É a mesma coisa de ser colocado numa cirurgia e o cara não está preparado para aquilo, né? O cara fala, eu não sou preparado para isso, não fui preparado para isso. Claro, tem gente que também não quer se preparar. Também tem o outro lado da moeda. Mas as pessoas, o professor, né, que tem essa paixão louca pelo que faz, ele vai atrás, ele vai... Sim. Né? Aí tem até um detalhe nisso que vocês estão conversando. Recentemente participei de um evento lá no Mackenzie, né? E no Mackenzie existe toda uma questão do acompanhante terapêutico, né? Que muitas vezes surgiu dentro da psicologia e tal, mas o acompanhante terapêutico para a escola. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4 alunos lá que estão no espectro autista, a professora tem 40 alunos na sala de aula, e o AT ele acompanha aquele aluno, né? Exatamente para fazer essa cena aí da pescaria, né? Quando ele entra num estado de maior agitação, ou ele desfoca. Para aquilo não levar toda a sala junto, o AT, ele de certa forma auxilia nisso. Quer dizer, é uma adaptação. Logicamente, que fala, não, o ideal é todo mundo seguir aquela professora. Só que assim, o ideal, né? 40 alunos, todos iguais, ouvindo aquela professora. Não funciona assim. E você tem a gente sabe disso, você tem o privado e o público. O público é gigantesco, os desafios são muito maiores, os professores são verdadeiros heróis, né? Heróis, porque o cara vai é um Don Quixote, o cara vai sozinho, muitas vezes com uma sala com 40 alunos,
Claro que tem, a gente tem falado sempre, melhorou muito. Tem vários estados e municípios onde o professor não fica sozinho na sala. Tem auxiliar, tal, melhorou muito. Mas o cara, muitas vezes, é um Don Quixote, ele está sozinho e ele vai... Uma vez eu recebi um telefone, eu fui dar uma palestra, não me lembro em qual cidade do interior de São Paulo, bem lá no Oeste Paulista, mas eu não me lembro qual foi a cidade. Essa é a vantagem de viajar, né, por aí. A gente vai em quase todos os municípios. E eu me lembro que uma coordenadora me ligou e não se falava, hoje não era, estou falando coisa de 15 anos atrás, não se falava tanto, né? E aí ela pedindo socorro, ela falou, olha, a gente está com um problema aqui na escola, o senhor tem alguém para indicar, para poder tal? Eu fiz, ó, tenho. Era uma senhora que é especializada. Tem uma senhora aqui em São Paulo que é super especializada em inclusão. E aí acabei indicando para ela poder desenvolver o trabalho na escola. Mas você vê, ela teve a vontade de ligar, a professora, na verdade, pressionou a coordenação ligou para mim para poder ajudar nesse processo. Isso é uma dúvida que eu quis trazer aqui, Renê, porque é uma das coisas que mais eu tenho escutado. E o pior, tem gente que acha que não é verdade. Isso que me assusta. Ah, isso não é verdade. Não, não é. Nós estamos inventando. Né? A sociedade está num ponto de delírio. Renê, você como... De anestesia. Anestesia e delírio. Quer dizer, o cara acredita naquilo que ele quer acreditar. Uhum. E o cara fala assim, eu já escutei, mas não, isso não é assim. Ah, tá bom, então não é assim. O que eu vou fazer? Fica assim. E você pode ter situações também que... a escola se prepara, cria um ambiente para inclusão. E aí ter pais que os filhos não precisam disso e eles não quererem... eu não quero o convívio do meu filho com autistas. E é pesado isso. Ou seja, porque eu imagino que a inclusão ela é fundamental para aquele aluno que precisa de um apoio especial e é fundamental para os outros também. Conhecerem aquela realidade, entenderem aquilo, é um crescimento para todo mundo, né? Uma diretora, isso é chocante que eu vou falar, chocante. Uma diretora, eu tive no colégio, e tinha acontecido naquela semana. E sabe quando a pessoa precisa falar? A pessoa desabafar, falar. Ela falou, você não sabe o que aconteceu. Ela falou, um pai ligou para mim e falou, olha, era uma escola privada. Ele falou assim, eu pago não sei quanto de mensalidade e eu não quero meu filho convivendo com loucos. Esta foi a frase do pai, porque tinha um menino autista na sala. Vai vendo a postura do cara. Eu não quero meu filho. Então a senhora tome uma providência. Ou meu filho ou ele. O quadro era esse. E aí? O que fazer? Fala pro pai, sai, vai embora. Foi o que ela fez. Ela falou, pai, pensa que o pai tirou? Não tirou. Então, assim, aí você olha a falta de informação da sociedade, a prepotência dessas pessoas mal formadas, né? A família, eu sempre falo isso, eu sei que o René concorda. Família, aluno e escola. É um tripé a educação. Mas hoje os pais, muitas vezes, por uma ignorância que tem se alastrado, na verdade, bate nesse tom aí. Muitas vezes a escola ela não vai só trazer fronteiras, limites, disciplina para o aluno, principalmente para os pais do aluno, né? Porque é aquela coisa, olha, aqui existe uma filosofia, né? Existe uma filosofia de ensino tal que muitas vezes é apresentada para os pais e de repente chega aquela coisa, olha, eu não quero que tenha louco na escola, não quero que tenha olhinho puxado na escola, né? Tem de tudo. Tem preconceitos diversos. E a escola... Total. E a escola vai fala, não, olha, nós temos essa filosofia e nós vamos seguir dessa forma. Realmente, quanto mais você tem a abertura, ou seja, o papel inclusivo, mais desafios você tem. Porque, logicamente, você vai incluir pessoas de características, culturas diferentes, e isso vai gerar no teu público uma diversidade, um desafio, um enfrentamento maior. Né? Então, realmente, a escola pega sobre si um fardo pesado. Agora, se a partir de cada queixa dos pais eu for mudar a minha filosofia de ensino, que escola é essa? A escola não se sustenta. A escola não se sustenta. Aproveitando o tema, que a gente está falando de coisas atuais, saiu na revista Exame
recentemente, você deve ter, não sei se vocês chegaram a ver, uma característica dessa geração que saiu da escola, não a geração que está na escola, né? Porque a geração que está na escola hoje é a geração alfa, acho, usando essas nomenclaturas. É porque a gente estava discutindo isso, vai variar de lugar para lugar, de época para época. A gente tem que deixar claro para as pessoas que isso não é uma lei, né? Sim, a geração claro. X, não, essa é apenas didaticamente é para a gente localizar as pessoas, mas não é uma regra tipo, ele é X e X para sempre será. Não é uma determinação. E detalhe, é feito em cima de uma escola educacional, psicológica, que você vai determinando isso daí. Mas a gente estava falando dos pais, que muitas vezes não aceitam, né? E saiu uma reportagem falando da geração que eles chamaram lá de Z, que é o pessoal que hoje está com 25, 26, 27 anos. Que o pessoal tem ido, Renê, em entrevistas de seleção de emprego com os pais. Uhum. E aí, e detalhe, aí na entrevista, lá na reportagem, o cara falando lá que o pai, muitas vezes, vai tirar satisfação porque não escolheram o filho. Eu responderia, precisa? Precisa. Renê, eu tenho batido com você direto nas nossas conversas. A sociedade está louca? Ficou louca? Perdeu a noção? Quer dizer, o que está acontecendo? A superproteção, ela estraga, né? Se você proteger demais, você torna deficiente, né? Tem uma frase do filósofo, pedagogo Bert Hellinger, que é exatamente essa. Adultecer é despedir-se dos pais, né? Então vai chegar um momento que você vai olhar para os seus pais e eles deram muitas coisas, mas você tem que cuidar você tem que lavar suas cuecas. Aí passa a ser uma relação de adulto para adulto, não mais uma... Exato, que é uma relação... Claro, você sempre vai ter a preocupação de filho, isso é eterno, né? Tem uma história, eu gosto de histórias, né? Você sabe disso, de causos. Metáforas. Um jornalista super famoso italiano, não me lembro o nome, tá? Mas era um cara hiper respeitado. E o cara com 60 anos, tal, isso vê como é antiga a história. Ele pousou num aeroporto, ele estava indo para uma reunião com jornalistas do mundo inteiro, tal, e o cara que foi buscar ele pegou, tal, não tinha celular na época, ele falou, dá para parar num telefone público? Aí ele pegou, foi e parou lá no telefone público, o cara ligou, aí o jornalista voltou, ele falou assim, o cara falou alguma coisa lá para ele, ele falou, eu fui ligar para minha mãe para avisar que eu já estava aqui. O cara se chocou, né? Mas isso é uma coisa legal, isso é uma preocupação, não é uma obsessão. Porque o que eu tenho visto é uma certa obsessão. Na hora que o pai vai lá junto com a entrevista, você descredencia totalmente a pessoa que você vai contratar. Sem falar que você acredita que você vai poder proteger teu filho a vida inteira. Sendo que ele precisa desenvolver também os guarda-chuvas, as proteções dele. Então é aquela coisa, não estou falando de uma situação de bullying. Sim. Mas assim, você vai ser provado, você vai ser provocado. Você tem que aprender a lidar com provocação, né? O nosso mercado, principalmente capitalista... E frustrações. Frustrações. O nosso mercado capitalista, ele é competitivo. Ele não é cooperativo, sinto muito, não é. Como que você vai aprender a lidar no mundo competitivo se de repente tua mãe chega e fala, não, isso não. Meu filho é um excelente centroavante, não pode colocar ele na lateral. Imagina os outros guri ouvindo isso. Naquele filme Boleiros, o primeiro, tem uma mãe lá que chega pro técnico e fala, olha, meu filho tem sessão no psicólogo e não sei o quê, fala lá, o senhor tem que cortar, o cara só olhou pra cara dela e o outro falou, mas você vai fazer isso? Ele falou, o que você quer que eu faça? Tem uma cena do Boleiros que fala disso. E essa superproteção cria pessoas, claro que sempre teve pessoas mais frágeis, pessoas mais... Mas teve um caso, Renê, de uma... Eu não me lembro onde foi que eu escutei essa história. Era de uma pessoa de RH da Petrobras, aqui de São Paulo, que é uma funcionária nova, uma estagiária, mediante a pressão que estava sofrendo, pressão de trabalho normal, né? Não que tenha que ter essa pressão, às vezes excessiva, que a gente vive, porque isso acaba deixando as pessoas doentes. Ela se trancou e surtou dentro do banheiro. Tiveram que chamar os bombeiros para tirar a pessoa de lá.
e com coisa a pessoa surtou. E aí viram que... E tem muito isso. Isso tem aumentado, né, Renê? Tem. E essa coisa dos pais acompanharem, assim, o cara, proteção, o cara acha que vai cuidar a vida inteira e ainda vai tirar satisfação depois porque não contrataram o filho. Sim. E novamente, né, assim como a multinacional, ela tem uma cultura organizacional, ela tem um regimento, a escola também tem um plano de ensino, isso não está aberto para a discussão dos pais, né? Vai ser estabelecido um salário, eu espero que no teu currículo você cumpra tal e tal tarefa, e nós vamos ver até onde a gente vai. E eu posso te demitir porque eu acho que você não está de acordo com isso. Existem regras nesse jogo. E só fazendo um parênteses nisso que vocês estão falando, hoje em dia, quando eu vou apresentar jogos de tabuleiro para meus clientes infantis, muitos nunca jogaram, ou aquela coisa, tentam criar regras em cima daquilo. E se frustram. Ótimo. Vamos trabalhar a frustração. Só que, não quero mais jogar. Porque não é do meu jeito. Né? A gente tem um filósofo que fala, né? A gente vive na era do narcisismo. Né? A vaidade tem que ser do meu jeito. Não tem que. Às vezes você tem que renunciar. Às vezes você tem que abrir mão. Daí quem vai ensinar isso? A escola. Quem vai ensinar isso? Os pais. Né? De algum lugar você tem que ter isso. Senão, você vai ser devorado pela sociedade. Imagina se a gente viver numa sociedade onde todo mundo faz o que bem entende. Então, parece que as pessoas perderam um pouco da noção da regra. Eu sempre falei isso acho que numa gravação aqui, da questão de você morar num condomínio e você tem as normas do condomínio. Eu não posso, né? De novo, vou citar a mesma coisa. Não posso tomar banho pelado na piscina porque o condomínio não permite. Vou guardar umas coisas no elevador. Vou pôr umas coisas no elevador. Eu paro o carro na garagem como eu bem entendo, né? Não tem a minha vaga. 4 vagas, 4 né? vagas, põe o carro de lado. E detalhe, ainda acho que estão certos. Não, então, eu acho muito maluco você falar, tem um pai e uma mãe indo numa entrevista de emprego, para mim é tão absurdo quando a pessoa quer guardar as coisas dela dentro do elevador do prédio. Mas para esse pessoal, parece que não. É surrealista. Para mim, chega a raia da loucura. Ou também tem o oposto. Eu vivenciei isso muito na universidade. Quando você vai... Por exemplo, o menino vai terminar lá, o aluno vai terminar a conclusão de curso. Então, ele faz o trabalho, geralmente chamado de TCC, que é o curso, né? O trabalho de conclusão de curso. Que outro dia eu escutei um cara foi falar e falando várias vezes que era o PCC que ele tem que fazer. Eu falei, acho que tem um erro aí, né? Vamos dar corrigir um pouco. Ou você está no lugar errado. Ou você está no lugar errado. Então, assim, aí vai, legal. E aí você vê assim, a família presente. Isso é legal. É um fechamento, apoio e fechamento de ciclo. Então você tem lá o fechamento de ciclo, a família está presente. Formatura. Eu tenho uma frustração pessoal porque o meu sonho era ir na formatura da minha filha. Eu estava com Covid no dia da formatura. Eu não pude ir. E estava ainda voltando, não foi agora. Então, então assim, por quê? Porque é importante você ver o fechamento do ciclo daquele processo. Mas também tem o oposto. O que tinha... o menino vinha lá defender sozinho o TCC ou mestrado. Eu já participei de banca de doutorado, Renê, que só tinha a pessoa. Aí eu falei assim, eu fiz assim, ninguém quis vir, né? Conversando informalmente. Não, professor, minha família achou que não era importante. Pô, o cara tá defendendo doutorado na Universidade de São Paulo e a família não achou... No Brasil. A família não achou importante. Falei, tá bom, então, né? Parabéns. O que eu vou falar pra pessoa? Então, assim, às vezes eu vejo ou o excesso ou também, ou salve-se quem puder, difícil né? Encontrar um equilíbrio, um meio termo, né? Tem. Você vê, é difícil. Mas tem esses grupos. É que a gente percebe exatamente isso. Ou a superproteção, que é o que a gente está falando até agora, ou então a pessoa está completamente sozinha. E nos dois casos, você pode gerar trauma, você pode gerar deficiências. Quando eu for falar de deficiências, é inclusive uma deficiência empática. Né, de eu olhar para você e perceber que você também tem necessidades, que você também tem limites. Se eu fui criado de forma só vale a minha regra, eu vou jogar isso sobre você. Quer dizer, como vão ser os relacionamentos desse jovem no futuro? Né? Então,
A escola está formando uma pessoa para a sociedade. Os pais estão formando o seu filho para a sociedade. Não é para eles, né? E isso também aconteceu com os pais. Ah, mas foi muito traumático a minha infância, então não quero que seja para o meu filho. Tá, ok, né? Mas não pode ser nem nesse extremo, nem nesse aqui. Vamos tentar achar a zona cinza. Que, inclusive, ultimamente não tem zona cinza, né? É preto, é branco. Na verdade, você ficou nos extremos. Isso é tão ruim. O socioemocional, você tem uma grande experiência com o socioemocional. É o papel dele nas escolas? Ele pode ser um remédio aí para a gente tentar mitigar aí esses problemas que a gente tem visto? E a gente percebe as escolas que têm esse trabalho, né, socioemocional, de nomear as emoções. Por exemplo, pega o filme Divertidamente, né? Falar da raiva, falar do nojo, falar da tristeza. E a gente percebe, as crianças levam isso para casa e falam, papai, olha, tá. E se a família tem uma abertura para isso, tal, vai de repente para a escola, comenta, olha, isso aqui tá sendo legal, tal, isso vai influenciar na matemática, vai influenciar na história. Agora, exemplo, fui numa escola, levei a questão da educação sexual, né? Exatamente porque com o celular estavam acontecendo fenômenos de crianças de 10, 11 anos trocando o que não deveriam, né? Nudes, vamos lá. E tendo acesso à pornografia pesada, né? Pô, fiz o trabalho de educação sexual. Tiveram alguns pais que ficavam extremamente incomodados com isso. Você está ensinando sexo pro meu filho? Exato. Nessa linha. Esconde embaixo do tapete. No final cai todo mundo. Só que teve um detalhe aí. Toda vez que eu vou para a escola falar disso com os alunos, eu faço primeiro uma reunião com os pais. Para falar exatamente o que eu vou falar, como eu vou falar. Fiz essa reunião. Tinham 10 pais presentes. Eu dei aula para 40 famílias, né? Quer dizer, crianças de 40 famílias. Foram só 10 pais na reunião. E provavelmente o que reclamou não foi. Não foi. Não, é sempre assim. Em escola, o que precisa escutar não vai. E aí a gente entra naquilo que você falou do apoio. Tá, quer dizer, na hora que eu tô falando de educação sexual, às vezes é uma matéria a mais na escola, né? Um a mais que a escola tá dando. Um plus. A habilidade socioemocional. E o pai apoia isso, a criança ela tem outra postura na palestra, ela tem outra postura na aula, e você percebe que pais e filhos estão ganhando da escola. Agora, o que muitas vezes acontece é aquela coisa, né? Paulinho tá voltando para a escola. Paulinho, como foi a escola? Aprendeu bastante? Quer dizer, não há um interesse, né, no que o Paulinho aprendeu, e o Paulinho também, ele não se sente estimulado com aquela conversa. Agora, pô, Paulinho, você teve aula com o Moraes hoje, né? O que foi hoje? Eu vi o Moraes lá na TV, Quer dizer, como que você puxa isso? Né? Eu lembro de uma aula que o Moraes deu, que ele pôs a touca de rap. Tem né? isso, tá na internet, pelo amor de Deus. E é aquela coisa, os alunos participando, eles veem daquilo, quer dizer, o professor entrando na coisa do teatro, né? Fazendo um personagem e tal. E aí os pais comentando, pô, olha o professor o que fez, tal, para mostrar as diferentes camadas sociais, emocionais que a gente tem. E aí, logicamente, a criança se interessa, o pai se interessa, os outros professores se interessam, olha só, isso que o Moraes fez, funcionou. E aí você percebe que borbulha, o saber borbulha. Agora... Tem um amigo meu que faleceu, infelizmente, faleceu cedo, e ele me contou uma história muito maluca, que o filho dele, que era pequeno, apareceu com um livro lá, de regiões brasileiras e tal. E eu que tinha feito o livro. E aí o menino pôs ele falou que o relacionamento... Aqui, é uma história bonita até. Que o relacionamento dele com o filho, com relação à escola, era uma coisa distante. Era mais ou menos essa, sabe? E aí o menino chegou lá, ele nem sabia qual era. O menino pôs lá o material em cima de uma mesa. Ele passou, olhou e puxou assim, ele fez assim. Puxa, eu estudei com um cara no colégio que tinha esse nome. A gente só se encontrou depois. Ele fez assim, eu estudei com um cara... Deixa eu ver esse negócio aqui. Aí ele pegou, foi olhar e ele falou, descobri que era você. Isso fez... Ele foi procurar, achou meu contato, me ligou
E aí na conversa ele disse, René, olha que coisa legal, que esse ato, né? Ele falou esse cara, aí o menino falou, nossa, você estudou com esse cara? Eu estudei. E aí ele falou que ele se aproximou mais do filho com relação à escola, que ele passou a olhar as coisas da escola. Quando você tem sintonia referenciais, se os pais fazem isso, né? Não precisa ter um caso como esse, a chave da virada. Mas se isso faz parte do dia a dia, o aluno sente. Agora, precisa também tomar cuidado, né? Porque durante a pandemia, teve famílias que resolveram apitar dentro da escola. Ah, sim, sim. Na verdade, é aquela coisa que o colega Léo Freiman fala, né? Interesse-se pelo que seu filho está vendo e estudando. Sim. Não fofoque, né? Não invada, mas interesse-se, né? Tipo, pô, isso que você fala... Tive um aluno que chegou lá no consultório, tem aquele mapa mundi lá, e aí ele olhou assim, 10 anos, e ele falou, o Brasil é aqui, né? Eu falei, é aí. Eu falei, você tá vendo isso na escola? Sessão seguinte, ele trouxe o caderno dele, e ele começando a desenhar. Fomos pegar os atlas, né? Os antigos atlas. Tem tudo no Google, mas o concreto, ele interessa mais. E aí aquele mapa mundi redondo que eu tenho e tal. Quer dizer, ele foi vendo a geografia, ele foi pegando na geografia, e aí ele chamou a mãe. A mãe entrou na consulta. Pô, A mãe entrou em contato com a professora que estava dando geografia. Ou seja, todo mundo participando. Você vai criando a rede, o que a gente chama de teia da educação, que é importante, essa rede. Claro que não existe fórmula pronta, não existe isto é realmente o certo, mas você vai construindo um processo e que está em transformação. Você falou aqui, a gente falou de pandemia, a gente falou agora, né, da volta dos pais que na pandemia apitaram. Como é que você tem... Eu sei que você tem recebido vários convites e tal. As crianças não voltaram igual, não, né, René? Não voltaram. A gente pode falar que a pandemia ela foi traumática para todos os níveis, todas as idades, né? E assim como fez uma bagunça no mercado, né, de trabalho e causou várias adaptações, fez uma bagunça no ensino durante a pandemia e pós a pandemia. E eu acho que essa bagunça ainda está tentando encontrar um caminho. Tiveram escolas que perderam aquilo, né, da filosofia de ensino, perderam um pouco a mão. E as crianças, elas entraram numa alienação digital, elas se enfiaram dentro daquilo e elas estão com dificuldade de sair. A ponto de, recentemente, no canal alemão, a Deutsche Welle, fazer uma entrevista lá na Suécia, que a Suécia está abrindo mão das mídias digitais e reapresentando os livros aos alunos. E aí você vê a imagem, os alunos olhando para os... Parece... O que é isso? Um ser de outro planeta. Exato, e a professora mostrando como manusear. Como virar a página. Exato. Né? E aquela coisa, por que a Suécia fez isso? Porque ela percebeu que os alunos não... A Finlândia está fazendo também a mesma coisa. Eles não estavam conseguindo... Porque assim, fato, eu entro na internet, é um mundo. O digital não é o vilão. Eu sei lidar com o digital, essa que é a questão. Eu vi um vídeo um dia, esses vídeos de bobos que tem na internet, era uma criancinha, bem novinha, e ela estava com um livro de papel, ela estava fazendo assim na foto, tentando copiar. A criança não tem, perdeu-se a noção do livro, da revista, né? Da história em quadrinho, até eu vejo cada vez menos isso. E aí a gente está falando da concretude versus abstração. Hoje em dia eu tenho muitos clientes adultos que eles falam, eu tenho uma dificuldade de entender o texto. Por quê? Como que a gente aprende a abstrair? Lendo e debatendo, fazendo ditado. Né? Hoje em dia eu vou no Twitter e eu acho que aquela notícia política de 120 caracteres basta. E aí eu viro pro Paulo, né, e falo algo de geografia. Falou, não, mas o Twitter, ele falou que essa questão do clima não é El Niño, não. É porque tá quente mesmo. E aí o geógrafo, né, tenta... não, você é velho.
Não, Ó, eu tenho... vem com convicção. Ó, com convicção, inteligência né? artificial, né? Nada contra, ao contrário. Mas, vamos lá. Ela veio para agregar. Ela veio para agregar, não para substituir. E esse é o grande problema, e que muita gente não está entendendo. E aí, eu estou chamando isso das aves de rapina, já bolando empresas para colocar sem função, que no final vai acabar dando errado essa história. Mas muita gente vai ganhar dinheiro. Muita gente vai ganhar dinheiro. Mas as aves de rapina, como sempre. Então, o que acontece? O cara falou assim, eu chego lá e falo assim, olha, um texto de 20 linhas ou de 3 páginas. Aí eu escutei, não, aí o profissional formado, ele lê o texto e aponta, tudo bem, só que ele tem que ter uma formação. Se ele não tem essa formação desde o começo, quem é que vai fazer isso? E aí? A base. Como ele vai ficar? A base novo? Ficar velho... ficar velho é complicado. Você começa a olhar, você fala assim, eu já vi esse filme, acho que está no caminho errado. O futuro repetir o passado. Eu vejo o futuro repetir o passado. O Cazuza falava um museu de grandes novidades. Um museu de grandes novidades. Ou como diz um amigo meu, tudo é novidade para aquele que nunca viu nada. Então, assim, eu acho que, de novo, não sou contra, mas a gente precisa tomar um cuidado e se pensar e ver aonde e como aplicar esse processo. Essas crianças, Renê, elas voltaram diferente. Eu tenho escutado direto que a sociabilidade delas está... Você sentiu isso no consultório? Elas se fecharam? Elas se fecharam e, de certa forma, só falta elas tentarem interagir com você como se você fosse uma tela de computador. Lógico, eu tô fazendo uma piada aqui, mas assim, existe um jeito diferente. Faltou tanto que isso foi agora me foge o nome dela. Quando as escolas voltaram, a ministra da OMS, voltada para a educação, ela falou, não deem aula para as crianças, façam gincanas. E ela falou isso, gincana, é brincadeira. Brinquem, voltem para o lúdico, voltem para o tato, para depois ir reintroduzindo as matérias. Isso não foi feito. Não. E aí, tanto o professor, quanto os alunos, quanto os pais, ficaram um tanto quanto perdidos. Porque essa relação que a gente está tendo aqui vai ser totalmente diferente da relação dos colegas que vão assistir esse podcast. Aqui, o Paulo o tempo todo, ele tá me tocando, a gente tá falando, a gente tá se vendo as expressões. Ao contato. Ao contato. Olho no olho. As pessoas perderam isso. Eu acho que as pessoas já estavam perdendo isso. A pandemia deu uma acelerada nesse processo. E aí, claro, as peças na minha cabeça começam a fazer sentido, montar o quebra-cabeça. Então aí, assim, eu vou ter que fazer uma entrevista de emprego, eu levo minha mãe, eu levo meu pai. Isso como chama? Eu acho que as peças começam a se encaixar e fica claro o porquê disso. Só que assim, eu estava falando isso, venho falando isso faz muito tempo, que a gente vai carregar por décadas uma sequela, Sim. como a gripe espanhola provocou, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial provocaram. Nós vamos levar sequelas desse período na formação das pessoas. Agora, uma coisa que me incomoda, Renê, e aí eu queria escutar um pouco a palavra de um especialista. Essa situação toda, você fala assim, puxa, olha, existe toda essa situação, não quero que a pessoa se ponha no lugar de vítima ou use isso como desculpa. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente em cima desse quadro, sem ter a noção de tudo isso, na prepotência. Eu estou certo, eu faço, eu apronto. Opa, peraí. E aí vem a questão das regras da sociedade. A sociedade está perdendo a mão de viver em regra um pouco? Você acha que isso é mundial? Você acha que isso no Brasil, no Brasil especificamente? A gente sempre vai fazer um parênteses, para o Brasil, assim como para outros países, porque nós sabemos que aqui a gente tem uma desigualdade social, acesso à educação. Existem questões aqui que são graves há muito tempo, e lógico, afetam. Mas a gente está vendo uma questão mundial, sim.
A gente está vendo que a guerra não está no Brasil, ela está na Europa, ela está nos Estados Unidos, ela está na Ásia. Quer dizer, o conflito, as pessoas estão em conflito, né? E muitos desses conflitos são um ego muito grande, não porque eu acho, eu devo, eu não concordo e, né, eu não quero mediar, eu quero que você me engula. Né? Então, essa postura, ela está globalizada. Né? E aí eu vou só fazer um parênteses em cima disso, né? Talvez para responder isso. Temos algumas pessoas que estão falando disso. Então, a gente teve o sociólogo Zygmunt Bauman, que falou disso como ninguém, né? Na modernidade líquida. Da sociedade líquida. Perfeito. É um livro que tem que ser, eu acho que, lido nas escolas. Tem. Hoje, cada vez mais, eu tenho falado, você vê quando você vai dar palestra, que você vai falar com as pessoas, eu estou usando cada vez mais ele como exemplo. Sim. Aí quando você vai usando e tal, você tem bagagem para isso, mas você fala assim, opa, estou falando não demais, mas estou usando bastante. Isso é um sinal. Sim. Tem um sinal aqui. Sim. A gente tem Gabor Maté, né, falando do trauma. A gente tem Franz Rupert também falando de trauma. A gente tem, e agora eu vou voltar lá atrás, Sigmund Freud, falando do mal-estar na civilização. Então ele falou, o ser humano sempre vai estar em conflito. Ou ele está em conflito interno, ou ele está em conflito externo. Pô, por que eu fui lá em 1930, né, quando foi publicada essa obra? Porque você vai vendo, veio a internet, veio a televisão, quer dizer, veio o rádio, veio a televisão. Pô, que fantástico. E é fantástico. Né? Eu não estou criticando esses meios. Mas a gente foi vendo uma grande expansão. E com essa expansão não vieram fronteiras. Então, o que acontece hoje? Eu mando um áudio para você. Né? Eu mando um podcast para o Marcos. Putz, o René fala devagar. Uma vez mais rápido, 1h30 mais rápido. Se der para fazer 3, eu faço. Não contente com isso, eu faço isso no YouTube. E aí eu estou assistindo um filme, isso são meus clientes, os adolescentes. Estou assistindo um filme ou uma série no celular, quer dizer, né? Às vezes legendado, porque eu realmente não entendo inglês assim, e eu acelero o filme. Uhum. Quer dizer, realmente, se eu for assistir um filme francês que tem toda a questão da interpretação... Eu perdi. Perdeu, não saiu nada. O elan todo eu perdi. Porque eu falo, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Ou seja, imediatista e junto com isso, né, já que eu tenho esse poder de acelerar, voltar, tal, que nem naquele filme que o cara tem um controle remoto, eu começo a ficar narcisicamente poderoso, né? E aí eu julgo que eu tenho tudo. Eu sei tudo, eu faço tudo. E eu trato as pessoas como coisas, como celulares. Né? Então, essa tela está meio embaçada. Eu não questiono se meu olho está embaçado. Por que você veio desse jeito? Você está meio embaçado, deixa eu dar uma limpada. Quer dizer, eu uso a minha perspectiva como a certa, a sua está errada. E se nada der certo, você deleta. É aquele, vai o papo, exato. Você vai lá, bate, deleta. Então, é uma geração, vamos ver se estou certo, volátil, e velocidade, rapidez. Sim, nada imediatista. E nada de aprofundamento. Que a gente falava, né, na filosofia o Dr. George Forbes fala muito isso, né, a hipermodernidade. E junto com a hipermodernidade veio o imediatismo, cada vez mais rápido, né? Então eu quero que você seja meu estagiário, mas eu quero que você tenha uns 10 anos de experiência, eu não vou te pagar nada. Né? Então, peraí, eu vou supervisionar, você não, você tem que saber. Não, mas não é um estágio? Né? Então, um imediatismo, vaidade, narcisismo, superficialidade, instabilidade, né? Porque às vezes eu não controlo os meus processos e eu projeto eles em cima de você. Né? No mundo organizacional a gente fala do mundo VUCA, né? Quer dizer, vulnerável, instável, imediato, né? Rápido, né? E é aquela coisa, criança, né? Pô, você vai para a escola, da escola você vai para aula de piano, depois você vai para aula de inglês e depois você vai no psicólogo, né? Vai no psicopedagogo. À noite você pode jogar videogame 4 horas com seus amigos. Provavelmente o garoto vai dormir meia-noite, 1h, e a 1h que ele vai para o quarto, ele liga o celular e fica mexendo. E a gente sabe que isso altera
o cérebro dele. Então ele não vai conseguir dormir, vai dormir às 2, 3 horas da manhã, tá acordando às 6, 7, vai para a escola e dorme na escola, não acompanha, não respeita o professor, né? Porque às vezes o pai fala que o professor tá lá porque eu tô pagando o salário dele. Isso é direto. E aí você tem um molequinho de 5 anos, olha, eu tô pagando o seu salário. Desrespeito. Então, e a coisa vai, se no mini isso tá assim, imagina quando o mini tiver 20 anos, 30 anos, né? Se é um caso, um grão de areia na praia. Mas na hora que o grão de areia começa a ficar milhares de grãos de areia, a gente vai ter uma... Eu tenho uma vantagem de ficar velho, Renê. Eu não vou ver isso. Mas assim, eu me preocupo com as gerações que estão aí. Quer dizer, com o que vai ser... Não estamos querendo ser pessimista, apocalíptico, ao contrário. Eu sempre tenho uma visão ao contrário, no final vai dar certo. A gente está refletindo mas nós temos o que refletir. Precisamos. O que a sociedade precisa. E aparentemente, sim, a sociedade precisa de limites. Eu não estou falando das crianças. A sociedade precisa de limites ou de fronteiras. Né? Tem um caso interessante do Dr. Forbes, que ele foi dar uma palestra, e ele falou que as crianças precisavam de limite. No dia seguinte, as crianças apareceram com o olho roxo na escola. Não. Não é isso. Não é Ninguém isso. vai espancar as crianças. Exato. Ele estava falando de um conceito abstrato, né? Limites, fronteiras. Mas a gente vê no dia a dia, em relações familiares, assim, de convivência social. Você vai lá, antigamente as crianças... Não é que antigamente era melhor, não quero passar esse discurso, mas tem um certo limite. Então, assim, o pai, para não ter encheção de saco, entrega o celular na mão do filho. Ou o tablet, e põe lá galinha pintadinha, sei lá eu o que, essas coisas, fica colocando, a criança já fica assim, ó, olhando. Resolve o problema. Resolve o problema. Aquela coisa da criança se desenvolver, correr, subir na árvore, sabe? Ter contato com a natureza. Ter contato com a natureza, ter contato com outras crianças. A formiguinha picar a mão dela, que vai acontecer, que bom que acontece. O pai, no caso, ele resolveu o problema dele. A criança está enchendo o saco, você entrega lá. De novo, não sou contra, mas tem que ter limite. Eu estou falando da ideia de limite. O que perderam, a meu ver, é a noção do limite. E aí, pegando esse exemplo que você está falando, tá, então eu dei a galinha pintadinha para o meu filho ver. Só que eu não estou acompanhando, né? Então ele está vendo a galinha pintadinha e no meio da galinha pintadinha vai vir uma propaganda. Só que essa propaganda, ela não é adequada para o meu filho. Então eu estava com uma cliente minha, 9 anos, jogando Roblox. Adequado para a idade dela, Desculpe a ignorância, o que é isso? É um Minecraft, né? Tá. Então ela tá junto com as amiguinhas num universo online. Num universo paralelo. Né? E ela faz o avatarzinho dela, né? Que é uma tendência, né? Você vai fazer, né? É o metaverso, né? Então ela tá lá, avatarzinho e tal. Aí, de repente, no meio do jogo dela, aparece uma menina ao som de funk, balançando tudo. E aí a menina, 9 anos, fala: ai, que saco essa funkeirinha. 9 anos? Né? Não é adequado ela estar tendo acesso a isso. E será que o pai viu isso? Eu não sabia que isso aparecia lá. Também não. Para mim, outro dia foram me explicar lá um negócio também desse mundo digital. Então, mas quando você tá jogando, tem um cara parado lá, encostado no muro. Esse cara faz não sei o quê, ele é uma... Eu pensei assim, prazer, não sabia que existia isso. Legal, é uma característica. Como eu, quando era moço, era criança, meus bisavós, avós que eu conheci, meus bisavós, podiam fatalmente achar que a gente estava tendo uma criação errada. Mas quando você vira um pouco especialista na área, você começa a se assustar. Você fala, opa, tem alguma coisa de errado aqui, acendeu o sinal amarelo. Sim. Acendeu o sinal vermelho aqui com relação a esse assunto. Alguém vai ter que pôr um breque nessa história. E as coisas, e por causa da velocidade da sociedade, a gente não percebe isso. As coisas vão acontecer no dia a dia. A gente não para repensar. Né? Então, aquela coisa, acabei de bater aqui no microfone. Né? Então, eu tenho que me readaptar, me adaptar a isso, a essa limitação. E muitas vezes nesse imprevisto, que vai acontecer com qualquer um. Mas já que a gente não tem tempo, já que a gente tem que produzir,
Eu não paro e olho nos olhos. Vamos rever isso que você fez? Essa atitude que você teve com seu coleguinha, com a professora e tal. Vamos falar sobre isso? Ou seja, vamos ter uma DR? Vamos discutir o relacionamento? E o que é discutir o relacionamento? A minha fronteira e a sua fronteira. Ai, que saco. Por quê? Qual que é a urgência que uma criança de 9 anos, 10 anos eu tem? defendo isso. Tem gente que não defende e, como sempre, fatalmente vou tomar uma paulada aí. Eu defendo, a criança tem que ter limite. Isso não significa acorrentar a criança, Não é isso. não significa espancar a criança, como a gente vê acontecer. Mas a criança tem que ter um limite. A criança tem que saber viver em sociedade. Ela tem que saber que há um limite entre ela e a outra pessoa. Ela pode discordar do amigo dela em tudo. Se ela não gosta, ela não anda com o cara. Mas, assim, ela tem que saber que as pessoas são diferentes, a diversidade é importante, o limite é importante. Ou então, Renê, assim, e agora sendo trágico aqui, nós vamos ver um caos. Exato. Nós vamos viver um caos porque as pessoas perderam a noção de viver em sociedade e que para viver em sociedade você tem que ter regras. Para viver num prédio, você tem normas do condomínio. Que eu posso até fazer uma reunião numa coisa que fazia sentido hoje, daqui 10 anos não faz mais sentido. Né? A gente tem visto isso, vamos dar para você aí que gosta de exemplos práticos. Muitos prédios na sua convenção não falava do aluguel do apartamento diário. Airbnb, né? Então você não tinha. Mas o condomínio não quer aquilo, porque o cara pode falar, o morador, eu não quero morar no hotel, eu não quero morar num prédio de alta rotatividade, num condomínio, eu queria segurança, e agora entra gente todo dia que eu não sei quem é. O que os prédios fazem? Convocam uma convenção novamente e mexe na convenção, porque apareceu isso, o que há 20 anos atrás não tinha. Isto você muda, você vai mudando, isso é evolução, é transformação. Mas eu não vejo isso acontecer. Mas para isso você tem que parar, se reunir, reparar, né? E realmente não se tá tendo esse tempo, né, entre o antes, o agora e o depois. É como se as pessoas olhassem pro antes e o depois já tá acontecendo. E agora? E o estado de presença? É no estado de presença que muitas vezes eu vou ponderar. Por que a sociedade está tão ansiosa? O pânico, né? E quando você faz com que o cara entre em contato com o corpo dele, com a respiração dele, que ele consegue estar presente. As coisas acontecem no presente, é no presente que você consegue trabalhar o futuro e, inclusive, rever, reparar, sim, o passado. Ah, mas não quero ficar vivendo no passado. Não é isso. A gente tem que parar e debater, sim. Temos que ter... E isso é uma coisa que eu debato com uma das escolas lá na Zona Norte, que tem essa abertura. As escolas se favorecem tendo... Zona Norte da cidade de São Paulo, da porque cidade. vai para o Brasil inteiro e as pessoas... Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, você vê... Zona Norte na cidade de São Paulo, no estado Brasil. de São Paulo, no Brasil. Pronto. A importância das rodas de conversa, né? De ter lá um mediador, né? Que pode ser o professor, pode ser um mediador de fora. Vamos conversar. Quais são os conflitos dentro da escola? Quais são as dificuldades com os pais? Quais são as dificuldades com o celular? Quais são as dificuldades de educação sexual? Olha, aconteceu essa situação aqui dentro da escola, uma briga. Aconteceu algo pior. De repente, a perda de um aluno. Drogas. Vamos falar disso. Porque senão a gente vai usar o horário da história para falar disso, da geografia para falar disso, e o professor não quer, porque ele tem que dar aquele conteúdo. Senão o pai também vai falar, pô, o que você estava fazendo em vez de dar aquele conteúdo? Ou então vira a inquisição da porta de escola, dos grupos de WhatsApp das mães, que poderia ser uma ferramenta extremamente importante, agregadora, para ajudar a escola, e vira um lixo, porque vira o quê? Vira inquisição, vira um bando de fofoca, um bando de reclamação, e na hora que você pega, dá vontade de chamar e falar assim, vamos discutir teu filho? Vamos ver. Mas aí não quer, né? Exato. Narciso acha feio que não é espelho. O cara não vai gostar de escutar, falar, olha, eu vou te falar o que está acontecendo com teu filho. Está acontecendo isso.
Então, esses são os desafios que nós temos pela frente aí. Eu acho que a educação, Renê, cada vez mais precisa da presença do psicólogo e cada vez mais aumentando o número de psicólogos dentro da escola, mediante ao quadro que a gente tem. E outra coisa, que você também mencionou, cada vez mais a sociedade precisa olhar para profissionais como você, né, que passaram décadas no ensino, e agregar a importância dos consultores educacionais. Ou seja, aqueles que já estiveram dentro, fora, no interior, no centro, e conseguem conversar com os pais, a escola e o Ministério da Educação, a política, e conseguir encontrar um caminho no meio disso tudo. Porque sim, nós somos otimistas. Nós vemos problemas, mas há caminhos. E as rodas de conversa são para isso. As assembleias são para isso. Nós temos uma política pautada na República. Temos um Senado. É importante, sim, debatermos, conversarmos, realmente nos interessarmos por isso. E não votar naquele lá e nunca mais olhar qual que era a proposta. Nem lembrem quem votou. Exato. Nem lembrem quem votou. Por causa disso. Nem votou por causa disso. E esse é só um exemplo dessa fofoca e reclamação que o Paulo acabou de dar o exemplo. Quer dizer, eu sou um modelo para aquilo que eu estou me queixando, né? Ou não, eu só me queixo. Aí eu não sou um agente de mudança. Aí eu só atrapalho a vida do professor, da escola, Sim. e etc. E o que também me assusta aí para a gente caminhar para o fim, porque eu sei que você tem seus compromissos hoje. Né? Aqui a conversa seria para aquele podcast que nós queremos fazer um dia de 6 horas, para bater o recorde. É verdade, nós temos essa meta. Colocar 6 pessoas aqui e vamos embora. Vamos. A gente tem que fazer isso de madrugada. Virar a madrugada aqui. A gente fala com o Zé aqui da Carijó e a gente fecha e vamos virar de madrugada gravando. Mas assim, o que me impressiona ultimamente é o grau de ignorância da elite brasileira. Eu escrevi ontem isso na internet, lá num comentário, lá que não era nem meu. Falei assim, olha, o pessoal da velha guarda conservadora deve estar se virando no túmulo mediante ao grau de ignorância. Porque você podia não concordar, mas existia um pessoal, vamos falar de política agora, de extremas, tanto de direita como de esquerda, que tinha uma baita bagagem. Uhum. E hoje você fica assustado com o grau de ignorância dessas pessoas. A elite brasileira, primeiro, essa ideia dos extremismos, para mim, entrou nisso, é tragédia na frente. Não vai dar certo, isso vale para o Brasil, vale para o mundo, a gente está vendo isso no mundo. Então, essa é a primeira coisa. Agora, o grau de ignorância das pessoas que têm poder está começando a me assustar. Uhum. Então, você olha, você falou república. Se você fizer essa pergunta, o que é a república? Uhum. O cara não sabe o que é a república. Metrô, pensa que é a estação, que é a praça aqui de São Paulo. Não sabe Cara, que a praça chama república. O cara perdeu. Aí você vai olhando... Eu ia falar que você pegou pesado, mas você não pegou, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Você olha, você fala assim, as pessoas estão num grau de ignorância assustadora e perderam a noção do básico. E nunca, Renê, nós tivemos acesso a tanta informação e conhecimento na história da humanidade. Essa facilidade para acessar. E ao mesmo tempo eu nunca vi tanta gente cega em cima de uma situação. Eu não tenho, assim, eu acho que esse nosso podcast, Renê, uma das funções dele é exatamente, você pode concordar, não concordar com o que a gente fala aqui, legal. Você tem que trazer, não é aquela cara, você não concorda, também não estou preocupado. Não, mas traga para o debate e divisões diferentes, posições diferentes, porque a sociedade é feita disso. Uhum. Agora, não dá para você entrar num grau de ignorância, de agressividade. Uhum. Vocês já viram que as pessoas estão agressivas? Cancelamento. Assim, cancelamento. Então, as pessoas perderam a relação nos últimos tempos. Essa polarização da política no Brasil e no mundo, viu? Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Uhum. Na Europa, a gente viu Portugal a mesma coisa agora. Essa polarização levou à destruição do que eu acho que era o principal das relações das pessoas. As pessoas, por pessoas que elas nem conhecem, muito menos eles conhecem as pessoas. O cara simplesmente deixou de falar com outras pessoas.
Ah, não concordo, que não sei o que lá. Pô, põe o pé no chão. Você vai morrer, vai todo mundo pro mesmo buraco no final. As pessoas esqueceram que o final de todo mundo é igual. E aí o cara fica com... Não, porque não sei o quê. Meu, vamos se tratar. Sim. A sociedade tá doente. Sim, sim. E quem... Desabafei. E quem sou eu numa sociedade traumatizada, né? E você me fez lembrar muito, você conhece muito bem, aquele comunicador, diretor, Abu Janra. Abu Janra. Adorava o velho. Ai de mim. Adorava o velho. Que ele tinha um programa chamado Provocações. O que é a vida? E era isso. Vamos falar de coisas óbvias sem ser óbvio. Vamos falar da estupidez humana sem ser idiota. Ah, existe estupidez? Existe. Mas eu não preciso ser um idiota falando da estupidez. Eu posso, de repente, desacomodar aquela estupidez para um outro lugar onde... Não quero mais esse lugar, eu quero um outro. Esse lugar está desconfortável. Agora, se eu sempre dou as mesmas respostas para as mesmas coisas, eu só estou sendo um idiota. E nós estamos criando vários idiotas. Idiota vem de idem, né? Igual. Então, eu só replico sempre a mesma coisa. E isso a Abu Janra não fazia. Um programa dele era... E ainda bem, a gente tem YouTube. A gente pode reassistir todos eles. Aparece lá direto, quando eu estou olhando, às vezes, nas redes, lá aparece direto o programa dele. Eu gostava quando ele fazia. Marcos, o que é a vida? Eu perguntava 2, 3 vezes. Aí ele respondia, Marcos, o que é a vida? Aí o cara já ficava... Isso é legal, faz você refletir. Tá? Agora, também quero acreditar, René, para fechar aqui, senão ele vai... Ele falou que tinha até um tempo... Vocês ficam provocando, pô? Mas eu acho isso legal. Você tem essa polarização, porém a massa do meio ainda é muito maior do que as duas polarizações. Isso em todos os sentidos do mundo. E é essa que é o equilíbrio, que vai ter que dar o equilíbrio da sociedade. Se você não tiver um equilíbrio de sociedade, você pode, nos extremos, ter um fim que a gente não sabe qual é. Né? Tinha uma frase, que eu já te falei isso uma vez, né? Que eu gosto, que é do começo do século XX, que dizia que em briga de bar, depois que voa a primeira garrafa, ninguém sabe quem bebe, quem paga. A garrafa já foi atirada. Agora cabe a gente pôr paz um pouco nessa situação. Ai de nós. Ai de nós. René, queria agradecer você, o teu tempo. Eu sei que você teve que desmarcar consultas. Eu queria que você falasse só aí. Você tem teus canais aí nas redes. Como as pessoas te acham? No Instagram é o Psy_Talks. Tá aparecendo aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo. Gostou disso? Tá aparecendo aqui embaixo. Maravilhoso. Vou falar, né? Caiu. Aqui é a tecnologia, você não sabe. E o e-mail é rene.schubert@gmail.com, né? Legal. Para fazer perguntas. E se alguém tiver alguma coisa, você pode mandar pra gente aqui no programa e a gente caminha para ele. Aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Eu gostaria de agradecer, né, o teu convite. Obrigado pelo presente que você me deu hoje. Mostra. A coleção das minhas rochas e minerais, olha aqui, ó. Para um geógrafo, cada vez que né? ele viaja. Eu tenho uma coleção modesta parte boa de rochas e minerais. Legal. Então, agradecer o seu convite, agradecer a sua condução e, para quem está nos assistindo, os professores são agentes de mudança. Se eu estou aqui com vocês, foi graças a muitos que me provocaram e que me deram bronca, que me deram limites, que falaram, presta atenção. Ninguém nunca me bateu, né? Legal. Presta atenção. E isso, logicamente, tem a ver também com meu pai e minha mãe, a educação que eu tive em casa. Então, agradecer aos meus mestres e incentivar os que têm a coragem de ser mestres hoje em dia. Hoje em dia, na situação que nós estamos. Obrigado, René. Marcos. Obrigado, René. Valeu, Moraes. Mais uma vez, estamos juntos aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou. Siga o Moraes nas redes, em todas as redes ele está. Ali do Instagram, você encontra todas. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Mais.